A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês muito importante que aconteceu comigo e eu acredito que se falou ao meu coração também irá falar ao seu coração. Recentemente eu passei por uma perca, né? E assim, independente de quem seja próximo, ou seja um parente mais distante, ou seja até um amigo, perca, é doloroso, é difícil de lidar, é difícil de aceitar em determinadas situações a forma em que a pessoa se foi e, enfim, é sempre difícil lidar com essa situação, ainda que sabemos que todos nós iremos passar por esse processo, né, de vida e morte. Mas lidar com os sentimentos, lidar com a ausência, lidar com a palavra morte, ela não é fácil. Muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós colocamos em fé aquilo que nós achamos que estamos prontos para viver. Um exemplo disso aqui, muitas vezes, quando nós olhamos para Pedro, e Pedro diz: Senhor, se possível for, se preciso for, eu morrerei por ti, eu entregarei a minha vida, né? E ao mesmo tempo Jesus falando que ele iria passar pela morte, mas haveria de ressuscitar ao terceiro dia, nós vemos a aflição que foi para os discípulos e ao mesmo tempo nós vemos no momento em que Pedro deveria confessar a Cristo e não negar, ele negou, dizendo ele que se entregaria, que se possível fosse, morreria por Cristo Jesus. E no momento, na hora em si desse acontecimento, não foi assim. Porque muitas vezes falamos por fé, mas o nosso sentimento, no momento em que vivemos, ele muda. Por isso que nós não devemos confiar em nosso coração, porque é enganoso. Nós podemos falar algo que está em nossa mente, algo que nós confiamos que não vamos mudar de ideia, que não vai ser abalado, e quando chega o momento X da situação, nós nos pegamos retrocedendo, ou contestando, ou perguntando para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, e muitas vezes até murmurando diante das situações, o que não se pode acontecer de forma alguma. Então, passei por este momento, como disse, citei o exemplo de Jesus, não é fácil para quem perde, né? Os discípulos ali estavam, entre aspas, perdendo temporariamente a Cristo. Eles foram entender isso após a morte e ressurreição. Também o processo de Pedro de entrega, né? De se entregar a Cristo, de não negar, mas ao mesmo tempo dizer que morreria, não foi fácil para ele cumprir essa palavra, que por fé eu creio que ele falou de todo o coração. Eu creio que ele falou com toda a convicção, mas no momento, no sentimento, no ato da emoção, não foi assim que aconteceu. Então, lidar com percas, lidar com essa palavra morte, ela é totalmente difícil, é uma pegadinha em nossos corações. Por quê? Porque não sabemos a nossa reação. O que nós dizemos hoje aqui não é a convicção do amanhã quando isso acontecer. Na verdade, a convicção ela se dá sim por fé. Nós declaramos convictos naquele momento, mas a nossa reação, o nosso sentimento, ele vai ser transferido através da hora X do acontecimento. E eu passei por um momento desse, delicado. Foi um momento em que eu perdi uma sogra e foi difícil lidar com essa perca. Foi difícil porque eu passei um processo
ela teve um acidente vascular cerebral e nisso eu passei um processo de estar com ela com o internamento, né? E tudo isso eu acompanhei o sofrimento, as evoluções e isso mexeu muito comigo. Eu não quero trazer detalhes sobre isso, mas detalhes do que o Senhor me ensinou. E uma das coisas importantes que nós devemos entender, a vida ela é muito passageira. Ela é um sopro. Ela era uma pessoa totalmente boa de saúde, não apresentava nenhum quadro em que pudesse trazer preocupação e foi de repente. E por mais que a gente diga assim, foi de repente, nós sabemos que existem alguns sintomas que poderia e pode indicar que iria acontecer em breve isso. Porém, são coisas que está no íntimo daquela pessoa. Como está no meu íntimo, está no seu íntimo, é algo que muitas vezes o nosso olhar externo não consegue identificar. E diante disso, eu fiquei com uma reflexão, eu orando ao Senhor, e o Senhor falou ao meu coração, porque eu passei por um processo em que eu dizia, Senhor, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter cuidado mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter aproveitado mais, e eu acredito que isso é aquele sentimento que de imediato, né, com exceção da saudade, que de imediato ela já vem, mas também vem de imediato aquele contestamento de que poderíamos ter aproveitado mais, e é sobre isso que eu queria falar. É difícil, sim, lidar. E é por isso que devemos passar por esse processo de luto, de entender que a vida é tão passageira, é como um sopro, é breve, é como uma neblina, que nós devemos amar mais, que nós devemos nos doar mais. Diante desse contestamento em oração, comigo mesmo, não estava contestando com Deus, mas comigo mesmo, o que eu poderia ter feito de melhor, como eu poderia ter agido de uma forma diferente e não com um arrependimento profundo das minhas atitudes, porque eu sempre procurei amar e tratar bem, independente de diferenças que havia entre nós. Havia uma certa diferença de fé, diferenças de posicionamentos, nós sabemos que é natural. Até os nossos irmãos em Cristo têm certas diferenças que um muitas vezes não concorda com o outro. Não estou falando de somente fé, estamos falando de hábitos, de situações, enfim, decisões. E isso não era o ponto, né, de eu não tratá-la bem, de eu não amá-la, de eu não demonstrar o afeto, o amor, porque eu sempre tentei demonstrar, independente do que acontecesse. E ela foi para mim um exemplo muito grande de ensino, porque eu pude olhar nesse processo todo e entender que nós devemos amar. E nesse contestamento, mais uma vez voltando, o Senhor fala algo ao meu coração. E Ele diz que o quanto eu sirvo, eu amo o próximo e eu me dou por ele, é a medida do amor que eu amo ao Senhor. Porque se amamos a quem vemos, que é o nosso semelhante, nós também amamos a Deus que não vemos. O amor, ele é demonstrado, o amor a Deus, ele é demonstrado no quanto eu amo ao próximo, o quanto eu obedeço às Escrituras, mas a obediência às Escrituras está totalmente ligado ao amor manifestado no próximo, como igreja, como irmãos, como família. Ele está totalmente ligado. Não tem como você fugir dessa realidade. Os preceitos, ordenanças, ensinos, doutrinas, conselhos do Senhor é exatamente obedeça ao Senhor e ame o teu próximo.
Então, se eu amo o meu próximo e à medida que eu me dou por ele, se eu me sacrifico, se eu perco o sono, se eu me entrego para me doar ao meu próximo em amor, em serviço, isso significa que eu amo ao Pai. Assim como eu me entrego aos meus irmãos, eu também me entrego por referência, por testemunho do meu Pai, do meu Senhor, de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e o mesmo ato de obediência, de morte, até, se for possível, morte de cruz, espada, qualquer tipo de morte, nós deveremos até o fim entregar nossas vidas em amor e em obediência. Esse é o maior ato de amor. O Senhor diz que Ele não veio para julgar o mundo nessa geração passada que Ele veio, né? Ele não veio para julgar, mas Ele veio para trazer vida e vida em abundância, para ensinar o que é o amor, para ensinar o que é uma vida em Cristo, uma vida no Pai, para unir novamente, quebrar esse muro de separação, de inimizade e unir novamente no amor. E quando recebemos desse amor, automaticamente o Espírito Santo que habita em nós, ele transmite esse amor em forma de sacrifício, em forma de serviço, em forma de oração, em forma de intercessão, em várias formas é transmissível esse amor. Então, não devemos nos limitar, uma vez que não conhecemos o amanhã. Viva hoje intensamente o amor do Pai. Se doe, sem murmurar, sem contestar. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus irmãos, ame sua família, sua parentela, sua sogra, seu sogro, seus cunhados, netos. Ame sem reserva e sirva, principalmente sirva sem reserva as pessoas que estão ao seu redor. Meu esposo ontem contando uma parábola trouxe uma mensagem muito linda a respeito do bom samaritano. E é interessante que o que ele explanou foi, primeiramente, o Senhor diz que os mandamentos se resumem em dois. Primeiro, amar a Deus, independente de qualquer situação, com toda a emoção, com todo o entendimento, com toda a nossa força, inteligência. Ou seja, nós devemos usar todos os nossos recursos para mostrar o amor a Deus. Se eu sou inteligente em algo, eu devo agir nessa inteligência demonstrando amor ao Senhor, o amor perfeito, com todo o meu coração, com todo o meu ser. E o segundo deles é amar ao próximo como a ti mesmo, a nós mesmos, como nós amamos intensamente e queremos preservar a nossa vida, nós também devemos amar ao nosso próximo, que é o nosso semelhante, né? É o nosso semelhante. Então, quando olhamos para a parábola do bom samaritano, nós entendemos que há uma pergunta: quem é o meu próximo? E o Senhor, ele traz um resumo, uma pequena história, né? Que pode ser real, pode não ser real. Dentro da nossa realidade, ela está mais real do que tudo que podemos ver. E ele conta a história de um sacerdote, de um levita e de um samaritano, que viu um homem lá quase morto, e o sacerdote, um homem de referência, um homem de lei, de entendimento divino, ele não parou para socorrer, talvez afligisse leis e regras da Torá sobre não tocar em um morto, sobre passar a distância, para não haver contaminação. Vemos também aquele levita, que da mesma forma agiu com indiferença, mas vemos um samaritano que viu aquele homem, sem saber totalmente a sua origem, a sua condição, mas ele foi lá, derramou um unguento, atou suas feridas, levou para uma hospedaria, pagou aquele tempo onde ele calculou que deveria ser necessário, e se houvesse ainda, né,
algum outro custo extra, ele diz que ao retornar ele iria cobrir, se acertar. E a outra vez, outra pergunta: quem foi próximo daquele homem caído ao chão? E aquele homem responde: o samaritano. Então nós vemos que o nosso próximo é qualquer um que necessita de ajuda. Qualquer um que necessita do meu serviço e do meu amor. Então ame. Profundamente ame. Deixe as indiferenças de lado. Deixe as opiniões que não se batem, as atitudes que você não se agrada, deixe de lado isso e passe a amar mais. Porque no momento em que perde, a mente, ela vai trazer tudo aquilo que você fez, que você deveria ter feito e você não fez, que você deveria ter aproveitado, sabendo que aquela pessoa jamais retornará em carne, em vida, para próximo de você. Não carregue esse arrependimento de você ter a opção de perdoar, de aproveitar, de deixar essas diferenças de lado e você ter endurecido o coração, ter olhado para a pessoa com ódio, com raiva, com ressentimento, com mágoa e no momento da morte você lamentar não ter pedido perdão, não ter demonstrado amor, não ter abraçado mais, não ter deixado de lado aquela briguinha, aquela discórdia e ter aproveitado mais, uma vez que a pessoa não retornará. E lá, num caixão, você não terá a oportunidade de dizer me perdoe, porque essa pessoa não irá te ouvir nesse momento. Então, é uma dor, é uma situação que você poderá carregar para o resto de sua vida. Então, ame mais. Seja mais intenso na demonstração de amor. É isso que o Senhor quer de você, é isso que o Senhor quer de mim. Que sejamos amorosos, que venhamos demonstrar o amor que não é de nós, esse amor não vem de nós, é do próprio Pai, Ele que derrama sobre nossos corações para que a gente venha multiplicar na terra. Agindo assim, nós estaremos agradando o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador. Então ame na medida que você pode e ainda mais, abra essa medida e faça você amar mais do que ainda está além da sua capacidade de entendimento. Porque nesse período que eu passei com ela no internamento, eu não imaginei o quanto que eu amava ela, o quanto que me doía a situação em que ela estava e que, sabe, aquele sentimento de que você quer fazer algo, mas naquele momento é algo que não está dentro da minha condição, nem na condição dela, mas somente na condição do próprio Senhor, que é dono da vida e da morte. Então, viva intensamente esse amor. Aprenda a amar, independente das diferenças, das situações. Aprenda. Amor é algo que vai se conquistando, algo que vai crescendo, é algo que você começa a fazer fluir, a brotar, a fazer nascer. Através da obediência ao Pai, esse amor vai nascendo e vai crescendo. Então aprenda a amar. Aprenda a ultrapassar os seus sentimentos, a ultrapassar as suas dores, as suas raivas, os ódios, as angústias, as mágoas. Aprenda a ultrapassar isso e a amar. É algo que nós decidimos. Amém? Então, em nome de Jesus, viva intensamente o amor de Deus. É isso que você vai carregar para a eternidade. A fé vai passar, sabe? A esperança vai passar, os dons, a igreja, ela vai ser tirada daqui, ela vai, de um certo modo, passar, mas o amor do Senhor, Ele vai estar aqui, Ele permanece aqui, Ele permanece na eternidade para todo sempre. Então ame sem
reservas. Amém? Que o Senhor te abençoe. E que Ele te ensine a amar. E que você aprenda a amar de uma forma sincera e verdadeira. Amém?